Amém, amados irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Mais uma vez estou aqui para trazer uma breve reflexão da parte do Senhor nosso Deus, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido. A verdade é que se trata das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu foi Mateus, e Mateus aqui escreve e fala a respeito de dois caminhos, os dois alicerces. Jesus começa a narrar no versículo de número 24: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Perceba que Jesus Cristo diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, e não só escuta, mas as pratica. Jesus, na revelação do Apocalipse que deu a João, diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas também bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele se assemelha com a rocha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que sopraram os ventos, correram os rios, e deu naquela casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso rochedo, ele é a nossa rocha. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós escutarmos as palavras de Deus, se nós colocarmos em prática e obedecermos, os ventos e os rios, as tempestades que surgem na nossa vida, elas vão vir de encontro à nossa vida, assim como veio na casa, e a casa simboliza a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós estivermos edificados em Cristo Jesus, se nós estivermos em Cristo Jesus, o nosso alicerce, nós não cairemos, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios que o povo de Israel no deserto, todos bebiam de uma mesma pedra, e aquela pedra era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos a cada dia guardar a palavra de Deus. Jesus vai dizer que aquele que não escuta suas palavras e não a pratica é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre um lugar que não havia estrutura, não havia alicerce. E a Bíblia diz que quando veio os ventos, que quando correram os rios, aquela casa caiu, e foi grande a sua queda, meus amados irmãos. Por quê? Porque não estava edificado em Cristo Jesus, que é a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. É o fundamento inabalável, inamovível, que é Cristo Jesus. Que nós possamos a cada dia guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, como diz em Deuteronômio capítulo 28, se nós atentamente obedecermos a voz do Senhor nosso Deus, todas as bênçãos virão de encontro a nós e nos alcançarão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seremos benditos no campo. Louvado seja o nome do Senhor. Seremos bem-aventurados, como disse o salmista: bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Deus disse a Josué: Josué, não se aparte o livro desta lei,
não se aparte do livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, só assim te prudentemente te conduzirás em todos os caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 1, nós temos que ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, pois seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos a cada dia obedecer a palavra de Deus, seguir os preceitos, os mandamentos do Senhor nosso Deus, e assim nós seremos bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós herdaremos a vida eterna, porque Jesus Cristo disse que os que o amam, louvado seja o nome do Senhor, é aqueles que guardam a sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Fiquem com esta palavra, que você a cada dia possa estar edificado em Cristo Jesus, edificar a sua casa em Cristo Jesus, a sua família em Cristo Jesus, o seu ministério em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e assim Deus te abençoará abundantemente. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém.